O Maurício mandou: Kim, o MBL apoiou Aécio Neves contra a questionável gestão da Dilma em 2014. Abraçou Eduardo Cunha no impeachment contra a corrupção do PT em 2015. Apoiou Temer para mudar o país em 2016. Apoiou voto no Bolsonaro para moralizar a política em 2018. Defenderam Moro como outsider capaz de dar novo rumo ao país em 2022. Quando vocês farão uma autocrítica sobre os posicionamentos assumidos ao longo desse tempo todo? Bom, vamos lá. Primeiro tem algumas mentiras aí, né? A gente nunca apoiou o Eduardo Cunha, a gente nunca apoiou o Temer, né? O que nós apoiamos foram pautas. Nós defendemos o impeachment. Nós protocolamos o impeachment com quem? Com o presidente da Câmara. Que era o Eduardo Cunha. Que era o Eduardo Cunha. Se o presidente da Câmara fosse o Lula, se o presidente da Câmara fosse, como já foi, o Arlindo Quinalha, do PT, nós precisaríamos estar com o Quinalha, com o Lula, para protocolar, porque é a autoridade responsável por receber o protocolo. Agora, existia uma onda de notícias falsas naquela época, falando, o MBL defendeu escândalos do Cunha, passou pano pro Cunha. Jamais. Nós protocolamos o impeachment da Dilma com ele, ficamos um mês em frente ao Congresso Nacional para pressionar o Cunha a pautar o pedido de impeachment, então não teve nenhum apoio, né, nenhum alinhamento, teve um ato formal, um protocolo que precisaria ser feito com ele. Outro ponto também, governo Michel Temer, nós apoiamos a PEC do teto de gastos, nós apoiamos a reforma da Previdência, nós apoiamos a reforma trabalhista, nós apoiamos a reforma do ensino médio. Agora, a gente nunca defendeu o governo e falou, o Temer é maravilhoso, nós defendemos o governo. Não, nós defendemos pautas com as quais nós concordamos. Você faz essa separação, então, do indivíduo e por mais que sejam... Você citou basicamente todas as pautas do governo Temer. Você faz essa separação. Vocês não apoiaram o Temer em si, a pessoa, mas as pautas que ele estava colocando. Não falei todas porque tinham várias outras, né? E outro ponto, você apoiar um governo, né? Não é você apoiar determinadas pautas que ele coloca em discussão, mas é você apoiar as figuras do governo e o programa do governo de maneira geral. Então, nós não apoiamos e saímos em defesa do Gedel, que era ministro do Temer, quando ele foi pego com um monte de mala de dinheiro. Pelo contrário, nós defendemos o Marcelo Calero, que era o ministro que denunciou que o Gedel queria utilizar o IFAM para dar um beneficiamento para o apartamento dele, acho que era lá na Bahia, né? Então, nós apoiamos um dissidente, né, que era ministro do Michel, saiu porque viu um escândalo e denunciou. Nós ficamos ao lado desse cara no escândalo. Então, assim, não fizemos campanha para ele, nós defendemos as pautas com as quais nós concordamos. Da mesma maneira que, por exemplo, você teve recentemente aí 5 medidas provisórias do governo Lula, do PT, para liberar recursos para socorro na Zona da Mata, onde você teve desastres naturais. Eu apoio esta pauta e eu votei esta pauta. Que foi votada hoje no dia da gravação. Foi votada hoje e é do governo Lula. Então assim, eu não sou lulista e eu não sou petista. Então, você ter uma pauta do governo que você apoia e que você faz a defesa, não significa que você apoia aquele governo. Significa que você apoia aquelas medidas específicas que foram colocadas. Agora, fizemos sim voto útil no Bolsonaro para derrotar o PT e sim, tivemos as nossas esperanças destroçadas porque o Bolsonaro sequestrou a revolução que a gente estava promovendo desde o impeachment em que o PT estava destruído, o Lula estava preso, estava inelegível e aí vem o Bolsonaro e ressuscita o PT. O próprio Zé Dirceu dizia, quando teve o impeachment, que o PT ficaria pelo menos 16 anos fora do poder. Mas ele não contava que surgiria uma figura tão incompetente e tão corrupta quanto a família Bolsonaro, que teve a capacidade de reviver o PT em praticamente um mandato de presidente da República. Olha só, o primeiro presidente a perder a reeleição foi o Bolsonaro. Nem a Dilma, que é a Dilma, e foi responsável pela pior crise econômica da história do país, pior do que da pandemia. Nenhuma pandemia global conseguiu causar tanto estrago econômico quanto a recessão causada pela Dilma Rousseff.